Humor também tem relação com a tireoide, resistência à insulina, estabilidade emocional, né? A termorregulação do corpo. Então, a tireoide ela é importante para fazer a regulação de temperatura do nosso corpo. Então, pessoas que têm as extremidades muito geladas, né? Pé e mãos muito gelados, pessoas que são mais friorentas, ela tende a ter uma alteração, uma disfunção aí nessa parte de tireoide, tá? Então, muitas vezes ela não está funcionando direito. E o que eu tô falando aqui? Não necessariamente você tem um hipotireoidismo, né? Às vezes, gente, você só não tá otimizando a função da sua tireoide. Não é porque ela não tá muito boa que você já tem uma doença instalada. Não, às vezes ela só tá faltando um ajuste. Então, ela falta pouquíssimo, um pouco de nutriente pra gente conseguir controlar e ela alinhar. E eu vou falar agora quais são os principais nutrientes para uma tireoide, para uma saúde da tireoide. Anota aí. Iodo é o principal, tá? Selênio, zinco, magnésio, ferro, vitamina D e aminoácidos. Sua tireoide precisa dessas vitaminas, desses minerais para funcionar de forma adequada. Não pode faltar, tá? Ah, Daniele, como é que faz? Ou você consome pela alimentação, né? Ou, em alguns casos, a gente suplementa, né? Porque às vezes a gente não consegue alcançar essas vitaminas, esses minerais, às vezes, pela alimentação, ou porque você não gosta, não tem hábito de comer, enfim. E a gente acaba entrando para suplementação. Então, vocês estão vendo que não é nada um bicho de 7 cabeças? É simples. Se não come, suplementa. Fácil. Entendeu? Então sempre tem que avaliar caso a caso, tá? Mas não é uma coisa impossível. Então, ou você come fontes e a gente vai dosando, né? Vai sentindo a diferença, ou você suplementa. Tranquilo, entendeu? Tá vendo? Não é nada muito absurdo. E o mais comum de encontrar nessa alteração da tireoide, né, é a hipofunção. Então, a função dela é diminuída, né? É mais fácil a gente ter uma hipofunção do que uma hiperfunção, um hiperfuncionamento. Então, o hipotireoidismo, ele é mais comum. E o que está muito comum também é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, tá? Ela tá sendo muito comum hoje, porque as pessoas, elas não estão tratando a tireoide de forma adequada, e aí ela evolui por uma autoimune, né? E aí é o que eu sempre falo, se você quer emagrecer, né? Se você quer perder gordura, se você quer otimizar esse metabolismo, fazer aquela perda de até 10 quilos em 4 semanas, né? Você precisa primeiro entender como funciona o seu corpo, como funciona a sua tireoide. Entendem? Como tá tudo interligado, para quem não sabe, tá? A tireoide, ela se localiza aqui, nessa parte. Todo mundo nasce com tireoide, tá? E aí, é muito importante eu falar isso para vocês entenderem como é que é o funcionamento, tá? Então, só para vocês terem claro como é que esse órgão ele vai agir. Até porque acredito que todo mundo aí em casa tem um exame de tireoide e é interessante, eu vou falar aqui para vocês darem uma olhada depois, né? Então vocês vão lá. Existe nos exames, né, o TSH, a dosagem de TSH, tá? O TSH, ele vai produzir o T4. O que é o T4? Ele tem 4 moléculas de iodo, tá? Então, o T4, ele tem 4 moléculas de iodo. Ele é um pró-hormônio, então o TSH vai produzir o T4. Do T4, ele tem que estimular a produção de T3. Então, é TSH, T4, T3, tá? Entendam, não para no T4. Tireoide, ela não se resume em TSH e T4. É TSH, T4, T3, que é o hormônio ativo. Só que aí tem o T3, eles são 3 moléculas de iodo, tá? Ligado. E aí, o que acontece? Desse T3, a gente vai para 2 vias, que é importante a gente sempre dosar.
tá? Havia T3 livre, que é o que vai ativar o seu metabolismo, que é o que vai te ajudar no emagrecimento, é o que vai queimar gordura, é o que vai te manter, né, com energia, enfim. Ou ele vai se converter em T3 reverso. O que é o T3 reverso? Eu costumo dizer que é tipo hibernação. É aquela pessoa que quer ficar sempre dormindo, sempre muito cansada, levanta da cama já quer ir pro sofá ficar largada. Então não tem muito pique, vive fadigado, não tem muito ânimo, tá? Então a gente sempre precisa ver no que tá convertendo. Então, olhem no exame que vocês têm em casa. O que vocês têm que ter? TSH, T3, desculpa, TSH, T4, T3 livre e T3 reverso. É isso que vocês... Para você dar qualquer diagnóstico na tireoide, o mínimo é isso. Ainda a gente entra, né, com antitireoglobulina, a gente dosa os anticorpos para ver se não tem uma alteração aí na imunidade, né, para tireoide. Mas o mínimo, gente, para tireoide, do órgão, é esse TSH, o T4, T3, livre e T3 reverso. Além de outras vitaminas e minerais que eu falei, iodo, ferro, vitamina D, que é tudo que a gente precisa ver se está em quantidades suficientes para esse funcionamento dela. Entendem?